pessoal, vamos lá? Então, dando continuidade, vamos iniciar a palestra com o professor Sérgio Coutinho dos Santos. Como de costume, eu vou fazer a leitura do currículo do professor. Então, o professor Sérgio é doutorando em Direito pela UVA, mestre em Sociologia pela UFAL, especialista em Direito do Trabalho pela Unice e bacharel em Direito pela UFAL. Professor dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito e Serviço Social da Faculdade Sismac. Coordenador e professor de pós-graduação da Escola Superior de Advocacia da OAB de Alagoas. Premiado pelos concursos literários Histórias de Trabalho, Secretaria de Cultura de Porto Alegre em 2004, com o melhor ensaio acadêmico e prêmios literários Cidade de Manaus como melhor ensaio socioeconômico pela Secretaria de Cultura de Manaus em 2006. Autor dos livros Manual de Metodologia para a Pesquisa Jurídica e O Movimento dos Movimentos, Possibilidades e Limites do Fórum Social Mundial. Coautor de temas de direito civil pela JusPódio em 2009 e a efetividade da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência pela EDU-FPE em 2012, co-organizador e coautor das coletâneas Direito e Humanidades pela editora Fórum, obra que se encontra no Prelo, em 2012, e temas de Direito do Trabalho Contemporâneo, pela editora Juruá, em 2012, que vocês tiveram a oportunidade de adquirir a obra da Interval, é isso mesmo? E recebeu a dedicatória, o autógrafo do professor. Então, com vocês, o professor Sérgio. Boa noite a todos. Agradeço muito a todos que vieram hoje. Agradeço muito ao convite da faculdade para poder estar presente aqui nessa ocasião. Peço licença a todos para falar não apenas em pé, mas também me deslocando, por um vício típico da profissão do professor que faz muito isso conosco. A dificuldade de ficar parado no canto. Agradeço muito à professora Deise também, a todos que adquiriram nosso livro coletivo Temas de Direito do Trabalho Contemporâneo, um livro que nós passamos 2 anos, mais de 400 e-mails, muitos telefonemas para poder escrever, porque é um livro com autores de diversas partes do Brasil. Foi um trabalho imenso que nos honra muito poder estar falando sobre ele aqui. Eu falo aqui sobre um aspecto do capítulo que escrevi para o livro, não exatamente sobre o tema, sobre um problema que nós temos tido. Este evento sendo organizado pela Comissão de Formatura está corajosamente lidando com um problema do direito brasileiro. Nos próximos meses, até no máximo no próximo ano, nós teremos um novo Código Penal, novidades no direito processual penal, grandes mudanças no Código Civil, com possibilidade do Estatuto das Famílias, um novo Código de Processo Civil, bibliotecas inteiras cairão. Isso não é à toa. Não é à toa porque houve um tempo em que tudo parecia mais simples, porque menos gente era ouvida na nossa sociedade. Dava a impressão de que tudo era muito mais fácil. Dava a impressão de que nós éramos mais parecidos. Tempos, aproximadamente 50 anos atrás, tempos em que se falava em apenas 3 estados civis, para ter uma ideia. Ou você era casado, ou você era viúvo, ou você era alguém esperando casar. Não existia o solteiro. O solteiro foi uma invenção maravilhosa, surgiu depois. Vem aproximadamente com a revolução sexual nos anos 60, quando veio uma coisa linda, chamada amizade colorida. Em que você podia não estar casado, não estar com tanta pressa para casar, mas encontrar alguém próximo, uma pessoa querida, alguém para um momento de solidão, de tristeza, alguém que ia salvar aquela noite. Muito bem. O que mais tarde vai ficar para ainda menos tempo sendo caracterizado como poder ter um ficar com alguém, podendo ter uma noite diferente, poder ter um momento diferente, poder dizer para alguém que ficasse com você essa noite e que não se arrependeria. Momentos bonitos, de todo modo, mas que durariam um pouco. Mais tarde isso vai ficar por menos tempo ainda, quando até pouco tempo atrás vocês deviam ter ouvido uma canção
muito conhecida, que em um de seus versos poéticos dizia que até beijo na boca já era coisa do passado, que a moda agora era namorar pelado. Uma rima simples, como tem que ser tudo que fala de amor. Mas algo ainda mais curto para vocês verem, algo que durava ainda menos tempo, e esse horário não deixa que eu use como exemplo boa parte das letras de forró que tem por aí, ainda é cedo, tem criança acordada, não dá. Para vocês verem que a coisa vai ficando ainda mais direta, ainda mais flexível, ainda mais precária no quesito afeto. Nós estamos cada vez com mais pressa nas nossas vidas. Pressa para amar, pressa para beber, pressa para comer, pressa para dormir. Para tudo existem técnicas rápidas para que nós possamos fazer em cada vez menos tempo, com mais eficiência, qualquer coisa. Você pega a capa de qualquer revista nas bancas, vai ter lá na capa dela como beijar melhor, como cozinhar melhor, sem que você tenha que perguntar para alguém se está feliz, se está satisfeito, se gosta da sua companhia, se gosta da sua presença. Não é à toa que nós vivemos tempos tão complicados em que nós definimos nossos relacionamentos com 2 cliques. Um em que você vai achar o Facebook, outro em que você vai dizer que está em relacionamento sério, ou que você está em um relacionamento engraçado, eu não vejo porquê, todo relacionamento tem que constar lá como sério, ou que você está casado, e enquanto você não mudar aquilo, ninguém vai acreditar que você está só de novo. São tempos de uma precariedade ampla, e como vocês podem perceber, uma mudança grande, uma mudança rápida dos nossos parâmetros de vida em sociedade, a consequência mais imediata que nós passamos a ter é a necessidade de mudar nossa legislação. O direito fala cada vez mais em métodos extrajudiciais de solução de conflitos, cada vez mais em negociação, cada vez menos em segurança jurídica, cada vez menos em garantias para cada um de nós. Vimos há pouco, genialmente com a professora Daisy, como se está desmontando o que entendíamos como alicerce do direito do trabalho, o acesso a um emprego. Hoje você tem acesso ao emprego e já não sabe mais por quanto tempo aquilo não dá sentido a quem você é, como já foi um dia. É sobre isso que quero falar com os senhores hoje. Pode passar, por favor? Aqui. Lidando com direitos, um primeiro aspecto para nós pensarmos é que pensar em direitos para nós é pensar em direitos humanos. Direitos humanos, ao contrário do que dizem todos que querem nos estimular o medo, querem nos estimular a solidão, querem nos estimular o isolamento, não é algo para bandidos. Porque um dia, mais cedo ou mais tarde, qualquer um de nós pode não agradar a um jornalista, pode desenvolver a antipatia dele, e ele querer colocar você como alguém sobre quem existem dúvidas. Se não existir a possibilidade de você aguardar um processo, de você ter a defesa de sua imagem, você será tão bandido quanto os outros. Pensemos melhor ainda. O direito penal descreve centenas de tipos penais, centenas de delitos, crimes. Quem de nós pode dizer que não praticou nunca nenhum deles para dizer, eu sou um humano direito, os direitos humanos são para mim, mais ninguém? Basta que levante a mão aquele que não se lembra quando baixou pela última vez uma música, ouviu sem pagar direito autoral alguma coisa pela rua. E aí nós vamos verificando, realmente é complicado cumprir todas as nossas normas. Temos que verificar mais. A ideia então de homem de bem é algo flexível também. Quem sabe o que eu fiz hoje mais cedo, o que eu vou fazer mais tarde? De repente minha imaginação e teu alcoólico podem dizer que eu posso ser capaz de coisas terríveis. Por quantas horas do dia alguém precisa desempenhar uma máscara eficiente para que todos vejam, este é um homem de bem, este outro merece ser preso como um pasto sexual numa cela amarrotada de gente? O que nos distingue? Lembre daquilo que eu lhes dizia há pouco, por favor, sobre estados civis. Houve um tempo em que a mulher desquitada, eu estou falando em divórcio, desquitada, afastada de seu marido, era vista de modo pior do que um criminoso. Houve um tempo
em que, enquanto se aguardava a certeza sobre a paternidade de uma criança, essa criança nem à escola poderia ir. O que nós vivemos são tempos flexíveis, porque são tempos em que todos passam a ter voz. E falar em direitos humanos é reconhecer que no auditório, que a presença feminina é tão grande como esse, há 40 anos seria muito difícil encontrar uma mulher estudando. Não digo nem mesmo na faculdade. Então, falar em direitos é falar, na verdade, e reconhecer toda a pluralidade da humanidade. E que é complicado, mas ainda é possível nós fazermos parte dela e isso fazer algum sentido. Além disso, é preciso nós observarmos que falar em direitos não é necessariamente morrer de paixão ou de ódio por movimentos sociais específicos, morrer de paixão ou de ódio por essas ou aquelas pessoas, mas reconhecer. Tem algo que, se eu começar a achar que alguém não tem direito, que não faz parte dessa pessoa como gente, mas cedo ou mais tarde pode ser tirado de mim também. É a ideia que Immanuel Kant defende tão bem, de que para eu pensar em direitos, eu devo pensar em algo que possa ser universalizado. Se tem algo que não pode ser universalizado, então é algo que não é garantido para ninguém. Quem de nós pode dizer que está garantido o seu direito à vida hoje? Quem pode dizer que está garantido o seu direito ao trabalho? Quem pode dizer que está garantido o seu direito à felicidade? Está cada dia mais difícil pensar no que nós faremos daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos com nossas vidas, independente da condição econômica, de onde mora, do estado civil, do próprio nome. Pode passar, por favor? Lidar com direitos, então, para seres humanos, não simplesmente uma ideia midiática de direitos humanos para alguma categoria particular, mas para todos que possam fazer parte do que a gente entende como humanidade, é lidar com algo que não tem uma história linear, algo que é construído por lutas, conflitos, banhos de sangue, gente chorando, e por isso é tão irregular. Por isso nós podemos ter uma Constituição que garante tantos direitos e não sabe o que fazer com eles muitas vezes. Porque, primeiro, depois de uma longa ditadura, é saber como incluí-los na Constituição. Depois, descobrir, com o passar do tempo, como protegê-los. Não é um caminho simples, não é fácil, passa por mil interpretações, e por isso não é uma história linear. É muito compatível hoje a perspectiva de Norberto Bobbio de gerações fixas do direito, porque dá a ideia de que passou pela primeira geração, os filhos, na segunda geração, já vem com algo novo. Nós podemos ter mais amadurecida a chamada segunda dimensão do que a primeira em uma sociedade, e em outra, algo inverso. Basta observar o grande espaço para o trabalho na China, de onde sai quase tudo que nós usamos hoje, mas o tão pouco espaço para a igualdade. Seria uma inversão quanto a essas dimensões muito rápida, nós pensarmos em algo assim. Mostra que não pode ser visto como algo parado, como algo estático. É pensar nos direitos humanos como a própria alteridade. Explicando melhor o termo, o estado de ser outro, por isso alter, a condição de ser outro. Lembremos, para falar em direitos para a nossa sociedade, quantos tivemos a experiência na vida de estudar na escola com alguém com deficiência? Quantos tivemos na vida a experiência de estudar com estrangeiros? Quantos convivemos com judeus, com muçulmanos? A diferença vai ficando muito grande, o diálogo vai ficando muito difícil, à medida que não conseguimos ver as mesmas características no outro. Vamos nos surpreendendo com coisas típicas de ser gente, ao ver em alguém que não costumamos encontrar no nosso cotidiano. Por isso, Nancy Fraser designa como idioma da alteridade, como algo que dá sentido a essa condição do outro, ou seja, nos reconhece como gente ao reconhecer que nós somos diversificados, que a diferença nos define muito mais do que a igualdade, que a diversidade nos dá sentido em sociedade. Junto a tudo isso, nós vamos vendo então, já vai ficando mais evidente,
que tudo isso para o gênero humano não é algo dado, pressuposto, é sempre em construção. É sempre algo construído, reconstruído, permanentemente na vida. Sendo assim, podemos passar para outras reflexões. Quem tem direitos em nossa sociedade? Em que é tão difícil repassar para, num período pré-eleitoral como que vivemos nesse nosso ano de 2012, é tão difícil falar tudo o que sabemos sobre candidatos para que alguém entenda se R$50 no bolso vendendo seu voto garante comida. São alicerces muito básicos ainda para o debate. São aspectos difíceis de lidar no debate. O que faz com que aquela pessoa dê sentido ao seu voto. O que nos faz dar sentido à convivência com os outros. Claro, não é que nós temos que conviver com todo mundo. Eu penso que devia fazer parte da Declaração dos Direitos do Homem o direito à antipatia. O direito a não gostar de outras pessoas. Não é obrigado a gostar de todo mundo. Tem pessoas que me incomodam de dar bom dia 2 vezes para a mesma pessoa que eu não queria ver. Mas isso, infelizmente, não me dá o direito de considerar que é menos humano do que eu. Porque veja, por mais que emocionalmente possa haver uma antipatia, para a convivência há muito mais em jogo. É aquele pequeno gesto de parar na faixa de pedestre como motorista e mostrar para alguém: essa pintura no chão não é palhaçada. É para você não morrer atropelado. É quando tem, não ser necessário haver um cone para vaga de deficiente. É não ser necessário cota para que alguém, seja mulher nas eleições, sendo deficiente no mercado de trabalho, sendo indígena, negro ou de outra etnia em universidade pública, possa ter acesso ao ensino superior. Superar tudo isso é algo que espero um dia que nós possamos rir, ou pelo menos nossos descendentes. E nós temos essa dificuldade de lidar com direitos para a humanidade. A Unesco assegura que as culturas, não sendo estáticas, não podem ser vistas como: peraí, a gente discrimina porque é da nossa cultura. Estamos aprendendo. E aprender a ser gente é uma coisa complicada. Se tenta fazer isso com uma criança, vai desaprendendo na adolescência, vai desaprendendo na idade adulta. Viver é um desaprender constante, mas que pelo menos possamos depois reaprender, construir novo conhecimento continuamente. Por isso, lidar com esses fundamentos, lidar com esses princípios, impede que essa quebra-quebra de códigos e leis que vamos ter nos próximos meses e anos não nos desespere. Há fundamentos próprios para o Estado de Direito a serem defendidos. Vai passar. Há um Sistema Nacional de Direitos Humanos resguardado na nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, parágrafo 3º, em que tratados de direitos humanos passam a ser norma na nossa Constituição, desde que passem por um certo processo de votação. Temos já um exemplo. A Declaração dos Direitos da Pessoa com Deficiência das Nações Unidas. É o primeiro caso. Por isso que de 2008 para cá choveram as fiscalizações sobre cotas para pessoas com deficiência, as vagas em estabelecimentos comerciais. Não foi uma bondade repentina do mundo. Não foi. Era bom que fosse. Mas apesar de depender de nós que o mundo permaneça encantado, ainda assim foi necessário legislar sobre isso. Podemos passar mais um pouco. Temos, ao lidar com esse sistema, que observar que o núcleo essencial, os direitos sociais, para nós pensarmos em termos de educação, já que estamos na faculdade, para nós pensarmos em termos do direito ao trabalho e todos os direitos trabalhistas resultantes, é pensar que tem que ser acessíveis, tem que estar próximos, tem que ser disponíveis, temos que ter acesso a eles e também poder usá-los, por isso disponibilidade. Tem que ser adequados ao que nós precisamos, tem que ser na qualidade necessária, ou seja, tem que ser suficientes para o que precisamos. O que toda teoria garantista hoje fala do mínimo essencial humano. Mínimo essencial para que você não seja bicho, para que você não seja um protozoário de cabelo.
para que você possa falar por conta própria e, quando não puder se expressar, ter quem defenda mesmo assim seus direitos. A aceitabilidade cultural desses direitos: você não merece ser tutelado a vida inteira. Você merece ter sua comunidade, seu grupo social ouvido. Aceitabilidade cultural para que exista adaptação à sua realidade daqueles direitos. Ao mesmo tempo que não se permite a omissão sobre os direitos de ninguém. Que nós possamos denunciar, que nós possamos reivindicar e que aqueles que têm obrigações cumpram seus deveres quanto a isso. Além disso, a transparência com a obrigação de divulgar resultados quanto a esses direitos. Simultaneamente, a aplicação progressiva não podendo regredir. Todo direito promulgado, todo direito assegurado por lei, não poder ser revogado. Talvez limitado na interpretação da jurisprudência, mas não deixado de lado mais tarde por uma nova lei. E a contínua responsabilidade estatal. A responsabilidade estatal é esta que, vocês observando o Estatuto do Idoso, da criança e do adolescente, até o Estatuto do Torcedor, eles têm algo em comum: a responsabilidade do Estado, da sociedade, de cada um de nós, do idoso e da família. Desculpem, da criança e do adolescente, ainda trazendo a responsabilidade dos pais, de conselhos tutelares, ou seja, uma responsabilidade solidária ampla impede o abandono a pessoas à própria sorte ou ao próprio azar. Pode passar. No campo educacional, nós encontramos isso expresso por meio de atividades de extensão universitária, de acesso à justiça, de atividades de extensão universitária, de esclarecimento à população. Há vários exemplos realizados em diversas universidades, por meio do pensamento de que cursos na área de direitos humanos, na área de defesa de direitos, do garantismo penal, da defesa do consumidor, da tutela do idoso, da criança, do adolescente, tudo isso também enriquece o currículo, também amplia oportunidades no mercado de trabalho, como eu mostrarei adiante. Também são oportunidades para pesquisa em programas, tanto em lato sensu quanto estrito sensu nas universidades. Também como oportunidade de estágio, tanto em escritórios quanto nas comissões da OAB. A OAB tem dezenas de comissões à disposição para estudantes de direito exercitarem como defender os direitos de alguém, entre tantas outras possibilidades de fazê-lo. É preocupante lidar com isso. Venho de um estado em que, no censo eleitoral 2007, a educação como direitos humanos ficava como algo flagrante, como preocupante. Mas observemos, por favor. Lá no estado de Alagoas, se observava que 44% dos eleitores eram analfabetos naquele momento, que 31% tinham ensino fundamental incompleto, que 7% tinham ensino médio, que 3% tinham acesso ao ensino superior. Segundo dados do CEDU, Centro de Educação da Universidade Federal de Alagoas, com efetivo espaço na universidade, no ensino superior, em faculdades, centros universitários, talvez um 0,5% de um universo de 3 milhões de pessoas como habitantes, como cidadãos, e um eleitorado que chega a cerca de metade da população. É uma tragédia eleitoral. Seja quem for eleito, a legitimidade é muito controversa, porque a possibilidade de ter plena consciência do que o coloca no mundo é algo, no mínimo, difícil de ser visto. Vai passar. Nas atividades jurídicas, podemos ver isso mais brevemente, pois é muito objetivo. O Estatuto da OAB diz no seu artigo 44, inciso 1, algo muito interessante. Vejam comigo, por gentileza. O pronunciamento do advogado, quando ele vai à OAB, depois de passar no exame de ordem, ele diz: prometo exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais e defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a administração da justiça só vem depois.
Vocês veem durante o curso de Direito que não existem palavras inúteis nas leis. A hermenêutica jurídica diz que tudo tem um sentido, tem uma finalidade. Porque, em primeiro lugar, tem que estar as pessoas. Em primeiro lugar, tem que estar o interesse humano. E não que a lei seja cumprida rapidamente, simplesmente. Não simplesmente pegar um processo trabalhista fechado e perguntar para as partes: há possibilidade de acordo? Ah, certo. Quantas parcelas? 6. Próximo. Como tanto se faz em várias trabalhistas. Pegar no juizado especial e o conciliador dizer para o advogado: doutor, colabore, eu tenho que cumprir minha meta de acordos do mês. Está difícil aqui na vara. Vejam, a administração da justiça aí está acima do que essas pessoas têm por fazer na vida. Defender interesses de outros. Cuidar para que essa sociedade tenha mínima estabilidade, mínimo equilíbrio. Pode passar, por favor. O Ministério Público publicou em 2006 um manual de combate à tortura para magistrados e membros do Ministério Público. Não é para eles deixarem de ser torturados. Uma coisa muito difícil, mais fácil torturar advogados, na verdade. Mas para que eles saibam o que fazer para evitar atos de tortura. O Ministério Público não fez isso por bondade. Está licenciado na própria Constituição Federal, em seu artigo 127, porque a defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis é fundamental para o seu trabalho. Não é à toa que o Ministério Público se divide em várias promotorias para defender interesses transindividuais, para garantir que quem não puder defender por sua própria possa ainda assim estar com mínimas garantias na nossa sociedade. Pode passar. Na magistratura, nós temos a questão da Associação Juízes para a Democracia, desde 1991, que colocou em discussão o ativismo judicial. O juiz com postura ideológica, com postura política. Um juiz que pode ser neutro na hora de julgar numa vara judicial, mas que depois ele tem posição. Se ele pode defender um clube que ele torce no futebol, se ele pode amar alguém no seu dia a dia, porque ele não pode também dizer quem vota. Não compromete o trabalho dele. Ele é eleitor como qualquer outro. Só não pode comprometer no ato do seu trabalho, por isso é proibido de fazer parte de um partido político. Mas, vendo desse modo, muitos juízes passaram a considerar que, como ressalta Dalmo de Abreu Dalari no seu livro O Poder dos Juízes, eles têm opções políticas no dia a dia do seu trabalho. Eles escolhem: eu vou cumprir a jurisprudência desse tribunal ou desse outro, dessa Câmara ou dessa outra. Então eles nunca são neutros. Eu vou optar por essa doutrina ou aquela outra. Você me convenceu melhor do que aquele outro. Ninguém é neutro, nem o sabão vai conseguir ser neutro. É só examinar a composição química deles. Vamos ver. Há necessidade de observar, como disse Calamandrei, Piero Calamandrei, os juízes vistos por um advogado, que o coração mutável é próprio da humanidade e que, se sensibilizando com o problema de alguém, mesmo o magistrado mudará seu entendimento. Então, considerá-lo alguém imune à defesa de direitos na sociedade é considerá-lo um robô. Álvaro Melo Filho fez uma pesquisa muito interessante, Novos Movimentos Sociais e Associativismo de Juízes, em que ele constatou, num levantamento feito em certa parte do Brasil, que 84,7% dos juízes eram a favor de expressar sua consciência social dentro do judiciário. 93% que deviam intervir na vida pública. Não é à toa o debate por meio do mensalão e tantas outras questões nos nossos tribunais superiores passar antes, muitas vezes, por congressos onde esses magistrados vão para ouvir outras pessoas. Passar, como na questão da terceirização, como nas cotas para afrodescendentes indígenas, por audiência pública, em que todo mundo fala e eles têm a obrigação de ouvir calados. Os magistrados, na audiência pública, ouvem calados. Pode passar. Os impasses são claros. Estamos em construção. Como estamos em construção,
Será que até que ponto o ativismo judicial pode ser um juiz evitar uma postura diferente, pode combater por completo sua isenção para julgar? Até que ponto as cotas estariam atrapalhando o critério de eficiência, o critério de mérito para acesso a universidades? Até que ponto a discussão entre escolas teóricas dentro da questão de direitos estaria acima de gente morrendo de fome? Até que ponto estaríamos isolando isso em alguma disciplina? Uma vez eu ouvi de um aluno uma coisa muito interessante, e ironicamente eu nunca ensinei a disciplina de Direitos Humanos. Eu ensinava ética em uma faculdade e um aluno disse: professor, problema aí. Não é problema. Problema aí. Irmão, não sei não. Estou prestes a perder em ética. E perder em ética é que nem perder em religião na escola. O que ele queria dizer com isso era claro. Era claro. Ou está perdendo em algo que para boa parte dos estudantes estava tendo muito significado imediato, ou estava se mostrando ser um canalha. Dos duas análises, de tão extremo. Eu concordei com ele completamente. Eu concordei. Porque é triste quando nós precisamos, para poder ensinar algo assim, ter uma disciplina dentro do curso. Afinal, o contribuinte na carga tributária, ele tem direitos. E quantas vezes o contribuinte é humilhado pelo Estado? Então, direitos humanos em jogo. Quantas pessoas têm crédito barato e depois ficam super endividadas? É não ser considerado como um ser humano nesse momento também. Não é algo inerente a uma área isolada do direito para pessoas que se consideram acima do bem e do mal, defendendo direitos humanos e todos serem bonzinhos. É considerar que todos têm direito a viver numa sociedade sem medo do outro que está nessa sociedade. Quanto mais longe estivermos disso, mais longe estamos de nós mesmos. Quanta gente deixamos de conhecer por esse medo? Em outros bairros, em outras comunidades, pela cor, pela orientação sexual, pela religião, pelo mau hálito, seja, qualquer problema que a pessoa tenha que nos faz considerar diferentes. Tudo isso o direito pode combater, tudo isso nós podemos lidar, mas para lidar com tudo isso, é preciso ver o direito, como bem dizia um poeta da literatura mais recente, em uma obra da década de 60, nos Estados Unidos, Stanley Gibson, quando ele dizia, retratando a vida de um jovem chamado Peter Parker, esboçando o personagem de Benjamin Parker, seu tio, e ele dizia: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Parece isolado dentro de uma história em quadrinhos, mas exercer qualquer carreira jurídica é representar um dos 3 poderes da República inteiro. O judiciário não é pouca coisa. É representar os direitos de todos, além de nós mesmos. É muito poder, é muita responsabilidade. Dizia um ex-presidente da OAB em uma palestra: a carteirinha da ordem pesa. Porque com ela você é 24 horas por dia responsável, porque você sabe os direitos do outro. Não interessa se é concurseiro, advogado, promotor, procurador, estagiário, defensor. Você sabe algo que outros não sabem, e conhecimento ainda é poder. Essa realidade flexível que eu falava no começo da minha exposição, em que precariamente a gente acumula informação tão rápido. Um vídeo tem milhões de acessos no YouTube hoje, amanhã ninguém lembra mais dele. E a previsão titânica da maior canção dos últimos tempos, da última semana, já se torna de 1 hora atrás. Ninguém mais vai lembrar. Nós que adquirimos conhecimento jurídico temos um papel muito pesado nessa sociedade. Pode passar. Dentro dessa realidade, eu lhes faço um convite nesses meus últimos segundos de exposição, para nós podermos manter nosso diálogo, porque não faz sentido falar em direitos sem procurar me aproximar daqueles e fazer gentileza de me ouvir até essa hora na sexta-feira, diminuindo seu fim de semana para estar aqui. Eu agradeço muito a cordialidade de todos. Para que nós possamos nos conhecer um pouco mais, tem aqui alguns meios para contato comigo: meu e-mail, meu Twitter, meu blog, mundoemmovimentos.com, e minha página no Facebook de onde sai um livro que pode encontrar também
em livrarias da cidade, na Escariz, na Saraiva, ele está disponível, ou pode ser adquirido na própria página também, Manual de Metodologia para a Pesquisa Jurídica. E por que encerrar falando desse livro? Por uma questão simples. Eu tive um aluno uma vez, quero encerrar com esse exemplo, que ele fez parte de uma banca, de um trabalho de conclusão de curso. Eu estava na banca dele, defendendo seu trabalho sobre a lei seca. Adorei o trabalho dele, estava muito bom. Eu disse para ele: eu não tenho pergunta nenhuma a fazer sobre o seu texto, que está ótimo. Eu só queria saber uma coisa: qual é a sua opinião sobre a lei seca como ela está? E ele disse: professor, é o seguinte, a gente teve problemas aí na faculdade, saiu professor, entrou professor, mudei de orientador algumas vezes, e só teve uma coisa em comum entre todos eles. Todos disseram que eu ainda era muito novo para ter opinião. Esse rapaz estava a poucas semanas da sua formatura e engoliu isso por meses. Aceitou isso por meses. E a única vez que ele falou isso foi diante da banca. Era um desafio à instituição. Era mostrar: estou apto a me defender também. Defendo isso como parte da pesquisa científica. Toda pesquisa que fazemos na ciência é um pedaço, é um degrau, um tijolo para o mundo se entender mais. Seja qual for o assunto. Se dedicar a fazer com atenção, com carinho, com tesão, é dar sentido um pouco mais à realidade. E se a realidade está tão fragmentada, que possamos caminhar com ela e não nos afastando dela. Um bom fim de semana para todos. Bom, então, com as palavras do professor Sérgio Coutinho, nós estamos dando por encerrado atividades da noite de hoje e o evento. E gostaria de agradecer a participação do professor em nome da Faculdade Estácio de Sergipe, em nome dos alunos que organizaram o curso e me permitiram organizar o evento, e em nome da coordenação do curso de Direito. Okay? Boa noite a todos.